Nós hoje passamos por um momento muito especial. Amém ou não? Amém ou não? O que aconteceu hoje cedo? Louvado seja Deus. Quem foram as pessoas que se batizaram? Glória a Deus. Então venham aqui à frente, todos vocês. Vocês não contavam com isso. Aqui ó. Eita glória. O Cláudio passou por isso lá, né, Cláudio? Aqui ó, todos aqui em nome de Jesus, ó, desse lado aqui ó. Aleluia. Aí. Aleluia. Glória a Deus por isso, né, irmãos? Louvado seja Deus por isso. Eu vou fazer assim, ó. Eu sei que muitos ficam tímidos, né, diante do microfone. Uns 10 minutos para cada um pregar um. Alguém de vocês quer representar os 5 e falar como vocês se sentiram? Alguém? Quem se apresenta? E aí? Gente, foi muito bom. Para mim foi uma experiência ímpar. Por votação, eu acho que foi a Mel mesmo. Oi, gente. Então, o pastor já falou, já adiantou, né? Hoje foi lindo de manhã. Foi o nosso batismo. E estou muito feliz. Estamos muito felizes, né? E agora o quê? Agora eu quero passar também para meus irmãos para também falar o que eles sentiram. Não há necessidade. Sim. Irmãos, vamos bater palma pela vida deles em nome de Jesus? Glória a Deus. Podem voltar para o lugar de vocês. Era só para deixar vocês um pouco tímidos hoje. Foi só um pouquinho, André? Aleluia. Quem trouxe Bíblia aí diz amém. Abra aí tua Bíblia no livro de Marcos. Marcos capítulo 16. Livro de Marcos, capítulo de número 16, versículo de número 1 em diante. Marcos, capítulo 16, versículo 1 em diante. Os que forem achando podem dizer amém, pastor. Amém. Vamos lá então? Passando o sábado, Maria Madalena, Maria mãe de Tiago e Salomé compraram aromas para irem ungir o corpo de Jesus. Muito cedo, no primeiro dia da semana, logo depois do nascer do sol, foram ao sepulcro. Diziam umas às outras: quem removerá a pedra da entrada do sepulcro? Olhando, porém, viram que a pedra, que era muito grande, já estava removida. Entrando no sepulcro, viram um jovem assentado à direita, vestido com um manto branco, e ficaram espantadas. Ele lhes disse: não vos assusteis, buscais a Jesus, o Nazareno, que foi crucificado, já ressurgiu, não está aqui. Vede o lugar onde o puseram. Ide, porém, dizei aos seus discípulos e a Pedro: ele vai adiante de vós para a Galileia, lá o vereis, como ele vos disse. Tremendo e assombradas, as mulheres saíram e fugiram do sepulcro e nada disseram a ninguém, porque temiam. Louvado seja Deus. As crianças já vão lá, né? A irmã vai ficar, oh glória a Deus. Como o povo já está lá, não vou nem pedir para vir aqui de novo. Louvado seja Deus. Aleluia. Irmãos, olhem aqui para mim. Pastor, hoje é dia de ceia. O Senhor vai falar sobre a morte e a ressurreição de Cristo dentro desse texto que foi lido? Não.
Na verdade, eu li um texto todo para pregar sobre um versículo. E o tema e o foco da mensagem, da ministração que Deus colocou no meu coração hoje, está no versículo de número 7. Ide, porém, dizei aos seus discípulos e a Pedro, ele vai adiante de vós para a Galileia, lá o vereis como ele vos disse. Louvado seja Deus por esse versículo. Irmão, acompanhando a história, ou o que aconteceu antes de Cristo ser morto, nós entendemos o porquê que quando o anjo aparece para aquelas mulheres que foram até o sepulcro e diz: olha, Jesus que vocês estão procurando não está aqui, ele já ressuscitou, mas olha, eu tenho um recado para os discípulos. Qual? O que é? Avisa os discípulos e a Pedro que ele está na Galileia esperando por eles. Vamos entender esse texto um pouco? Primeiro, Pedro era um dos discípulos de Jesus, sim ou não? Pedro fazia parte da comissão dos 12, sim ou não? Mas quando o anjo aparece para aquela mulher, ele diz: avisa aos discípulos e a Pedro. Se ele só falasse avisa os discípulos, ele já não estaria se referindo a Pedro, sim ou não? Mas o anjo fez questão de dizer: avisa os discípulos e avisa especialmente a Pedro, que ele está na Galileia esperando por ele. Irmão, a gente tem que entender, antes de falar simplesmente sobre o versículo, melhor começar falando sobre Marcos, quem escreveu o livro. Em primeiro lugar, o que nós temos que entender: Marcos não era um dos discípulos. Marcos nunca andou com Jesus. Marcos nunca presenciou um milagre feito por Jesus. Pastor, quem era Marcos? Marcos era o sobrinho do parceiro de viagem de Paulo, Barnabé. Lembra da confusão que deu entre Barnabé e Paulo? Que cada um foi para um lado. A confusão começou por causa de quem? De Marcos. A primeira viagem que eles vão fazer, eles levam Marcos. No meio do caminho, Marcos fala: isso não é para mim não, eu vou embora. Eu é que não quero esse negócio de naufrágio, de apedrejamento. Eu não quero isso não, estou indo embora. E vai embora e abandona os dois. Eles vão, fazem a viagem, de repente eles têm uma segunda viagem. Na segunda viagem, Paulo está dizendo: olha, eu já preparei a mala, você já está pronto, Barnabé? Barnabé diz: estou pronto. E tem outra coisa, meu sobrinho vai também. Paulo diz: que sobrinho? O Marcos. Paulo diz: Marcos não vai com a gente não. Não, Paulo, ele vai porque... Marcos não. Não foi aquele que nos abandonou? Quando nós estávamos... foi. Então, ele não vai com a gente mais. Barnabé disse: vai sim. Paulo disse: não vai. E aí, por causa de um desentendimento, Barnabé entende que ele precisa ir para um lado fazer a obra. Ele e Marcos, e Paulo se ajunta com Silas e vai para outro lado fazer a obra. E louvado seja Deus. E Marcos trouxe essa contenda toda no meio dos dois. Agora, Marcos, quando ele vai escrever esse livro, o livro de Marcos, ele não escreve dentro do que ele acompanhou, do que ele vivenciou. O livro de Marcos, ele é escrito segundo narrações. Marcos, nenhum dos milagres que ele falou aqui, ele viu. Nenhum dos milagres que ele escreveu no livro, ele presenciou. Mas todas as vezes que ele ia falar alguma coisa dos feitos de Cristo, ele sentava com alguém, um dos discípulos, e dizia: conta aí como foi. E aí alguém narrava e ele escrevia. O livro de Marcos foi escrito assim. Não foi escrito como outros que presenciaram, que não, eu vi. É a mesma coisa de Lucas, quando vai escrever falando de Paulo, que Paulo está pregando, Eutico cai da janela e morre. Lucas está escrevendo sobre algo que ele viveu, ele viu. Foi ele que encostou no menino e disse: o menino está morto. Aí Paulo olha para o menino e diz: não, está dormindo. Ele disse: rapaz, está morto, eu sou médico. Para quem não sabe, Lucas era médico. Ele disse: rapaz, eu fiz todos os exames, medi pulsação, nada está dando aqui, o menino está morto. Paulo disse: então espera aí. Pega o menino no colo, ora, e o menino abre os olhos e diz: não falei que ele estava dormindo? Pastor, isso está na Bíblia de não falei que ele estava dormindo? Não, isso é segundo eu, tá? Mas aí a gente entende uma coisa interessante. Olha que coisa linda antes do milagre acontecer, irmão. Olha que coisa linda. Paulo começou a pregar, eu já volto para esse texto aqui, tá? Paulo começou a pregar 6 horas da tarde. Que hora que Eutico caiu da janela? Meia-noite, irmão. Que mensagem longa. Paulo estava pregando das 6
à meia-noite. Pastor, a mensagem acabou meia-noite. Quem disse? Meia-noite, Eutico morreu. Paulo sai lá para fora, ora, o menino ressuscita, eles voltam para dentro e Paulo vai pregar até amanhecer. E o povo lá, dá-lhe, ô glória, manda mais. E Paulo dizia, eu vou encerrar. E o povo dizia, manda mais, continua pregando. Aleluia, né, irmão? Coisa boa é isso, quando a gente está sedento pela palavra, e se o pregador passar uns 10 minutos, a gente fala, pode passar 15, manda ver, amém? Paulo não passou 15 minutos, passou um dia inteiro, irmão, pregando para a glória de Jesus. Mas vamos continuar. Lucas, tudo que ele escreve, ou a maioria das coisas que ele escreve, ele vivenciou. Marcos não, Marcos teve que ouvir alguém falando para ele. Agora vamos pensar em uma coisa, quem você acha que narrou essa história para Marcos? Se você olhar no livro de Mateus, Lucas e João, nenhum deles fala esse versículo. E nenhum dos outros livros falam sobre esse versículo. Avisa os discípulos e a Pedro, só em Marcos. Só no livro de Marcos. Os outros dá o anúncio que o anjo avisou que estava esperando ele, mas não dá o foco, avise os discípulos e a Pedro. Quem narra essa história para Marcos foi o próprio Pedro. Pedro está sentado com Marcos e diz, escreve aí, Marcos, que eu vou contar o que aconteceu comigo. Primeira coisa que nós temos que entender, um dia, Jesus acaba de fazer milagres e maravilhas, e os discípulos estão todos com eles, e aquilo era lindo de se ver Jesus andando sobre as águas, ver Jesus fazendo grandes milagres, grandes sinais. Aí um dia a Bíblia diz que Jesus reúne os discípulos e diz, olha, preparem um lugar para eu fazer uma ceia. Os discípulos vão na frente, preparam o lugar, Jesus chega para ministrar a ceia. Jesus senta, parte o pão e está ali, glória a Deus e aleluia. Eu não sei como é que eles começaram o culto, não sei que hino eles cantaram, não sei que tipo de música que Jesus gostava, mas estava rolando um culto abençoado para a glória de Jesus, amém? E estavam os 12 sentados com Jesus, e Jesus contando parábolas, e Jesus dando ensinamentos. De repente Jesus entra em uma parte de uma ministração que os discípulos não aprovaram. No meio da ministração, Jesus olha para os 12 e diz, olha, eu vou ser entregue, eu vou morrer, vamos fazer assim, assim e assim comigo. Aí imagina Pedro batendo na mesa e dizendo, eu não concordo. Jesus disse, mas Pedro, você não tem que concordar, vai acontecer. Eu não concordo, eu não aceito. Ele diz, olha, vai acontecer segundo o que está escrito, ferirei o pastor e as ovelhas se dispersarão. Pedro diz, pode todo mundo te abandonar, eu? De maneira nenhuma. Não, você vai ver em outro evangelho, Jesus falando com Pedro, e Pedro dizendo, Senhor, eu não concordo. E Jesus diz, olha, é preciso morrer. Senhor, não concordo. Ah, mas Senhor, eu não aceito. Jesus olha para ele, aponta o dedo para ele e diz, para trás de mim, Satanás. Pedro. Mas com tudo isso, Pedro continua batendo no peito, dizendo, Senhor, é porque o Senhor não me conhece direito. Esses outros aí são mais molenga. Eu sou macho, sou bravo. Pode vir, eu morro com o Senhor, mas não te abandono. Quando ele fala isso, Jesus olha para ele e diz, ainda antes que o galo cante 2 vezes, você vai me negar 3. Antes que o galo cante pela 2ª vez, você já vai ter me negado 3. Pedro, de maneira nenhuma, dessa vez o senhor está errado. Ô irmão, tem gente que gosta de olhar, está na Bíblia, está escrito, mas a pessoa insiste em dizer, mas eu não concordo. Ah não, mas está aqui, mas eu não concordo. Mas está na Bíblia, mas Pedro, Jesus dizia, Pedro, está escrito, ferirei os pastores e as ovelhas serão, as ovelhas não sei quem, eu não vai ser. Jesus dizia, Pedro, vai sim, todo mundo vai, eu não vou. Pedro, está escrito, vai acontecer, não vai. Pedro diz, então você vai me negar 3 vezes. Aí eles levantam, saem dali, vão para o Getsemane, Jesus ora. Uma coisa linda, meu irmão, é entender que a Bíblia diz que Jesus tinha 12 discípulos, amém ou não? Amém. Ou pelo menos apóstolos, porque você vai ver ele dispensando 70 discípulos para fazer a obra. Eu falo dos mais chegados, que andavam realmente com ele a todo tempo. Desses 12, Jesus faz uma peneira, sobra Pedro, Tiago e
João. Peneirando os três, João. A Bíblia diz que João era o apóstolo que Jesus tanto amava. Irmão, tem gente que diz que Jesus não tem seus... Não sei se a palavra certa vai... Panelinha. Que Jesus não tem esse negócio. Jesus trata todo mundo igual. Irmão, quem disse? Não, pastor, Jesus trata todo mundo igual. Não, ele ama todos. Mas tratar igual, não. Não, não. Jesus chega com os discípulos e diz: vocês fiquem aqui. A gente pode subir no monte com o senhor. Vocês não, fiquem aqui. Pedro, Tiago e João, vem comigo. Quando chega os três, Jesus olha para eles e diz: a minha alma está angustiada até a morte. Só para os três, Jesus contava segredos. Os outros estavam lá: o que aconteceu lá em cima? Pedro, não posso contar. Não, ele falou o que para você? João disse: segredo. Ele falou só para nós três. Irmão, quem mais busca Deus, sempre terá mais de Deus. Entender esse negócio de que, pastor, é que Deus fala com todo mundo igual. Quem disse? É que Deus se manifesta para todo mundo igual. Quem disse? É porque Deus dá unção e poder para todo mundo igual. Quem disse? Nunca foi assim. Nunca. No relacionamento, Jesus tinha muito mais intimidade com Pedro, Tiago e João, peneirando João. Tanto é que os próprios discípulos olharam um dia para João e disse: Senhor, o que vai ser desse? Jesus disse: se eu quiser nem morrer, ele morre. O único que morreu velhinho lá na ilha de Patmos, tranquilo, dando glória a Deus e tendo revelações de todo o livro de Apocalipse, vendo o céu, contemplando coisas que ninguém mais viu. Irmão, quando eu faço para Deus o que ninguém fez, eu também tenho de Deus o que ninguém ainda teve. Quando eu busco a Deus como ninguém ainda buscou, eu sou usado por Deus como ninguém ainda foi usado. Isso é questão de busca. Ele disse: se você buscar, você encontra. Se bater, eu abro a porta. Se clamar, eu respondo. Mas ele está dizendo: quanto mais eu tiver de você, mais você terá de mim. Quando Deus tem tudo de mim, eu também acabo recebendo tudo o que Deus tem para mim. Louvado seja Deus. Agora, quando Deus não tem do teu tempo, quando o teu WhatsApp tem mais tempo do que Jesus, quando o teu Facebook fala mais alto do que Jesus, quando a tua cama fala mais alto do que a oração, meu irmão, não adianta achar que vai ter a mesma intimidade do que outros que estão de joelho orando no monte, jejuando, lendo Bíblia. Não vai. Depende de quem, pastor? Só de você. Olha para quem está do teu lado e pergunta: como é que está a tua intimidade com Deus? Aleluia, aleluia. Vamos voltar para o texto. Jesus vai para o Getsemane, declara para os três que está angustiado até a morte. Aí uma coisa interessante, Jesus vai para um lugar à parte para orar. Quando ele volta, encontra os três roncando e babando, irmão, dormindo. Jesus acordou ele e disse: ei, eu estou angustiado, orem comigo. Eu vou ali, mas vocês orem aí, tá? Tá, Jesus sai, quando ele volta, dormindo. Eu vou tentar de novo. Preciso que vocês orem por mim. Ô irmão, você já imaginou Jesus pedindo oração? Já imaginou Jesus falando: ora por mim? É igual Paulo, a gente vê Paulo, a gente acha lindo Paulo entregando o lenço e dizendo: vai lá e coloca no enfermo que ele será curado. Aí de repente Paulo escreve e diz: pessoal, orem por mim, para que quando eu abrir a boca, Deus me use. Irmão, não tem ninguém aqui na terra que seja tão grande que não possa crescer um pouquinho mais. Não tem ninguém, meu irmão, que seja tão usado que não possa ser um pouco mais. Sabe, meu irmão, só depende de mim. Aí Jesus senta com ele e diz: olha, quando Jesus volta de novo, eles estão dormindo. Jesus disse: chega, levanta, chegado a hora. De repente vem Judas, dá-lhe um beijo no rosto de Jesus, e os soldados vêm e prendem Jesus. Irmão, coisa triste, né, irmão? Porque quando nós somos traídos por aquele, porque na boa, se Pedro, que era resmungão, traísse Jesus, a gente ainda levava, na boa. Porque quando Jesus falava: Pedro, o que é Jesus? Ele é assim não.
Pedro, vai, e não vou não, eu morro com o senhor. Pedro, baixa a bola, Pedro. É assim, não é assim não, pai, está pensando o quê? Agora pior é aquele que está do teu lado dando beijinho. Oi, mestre. Ai, louvado seja Deus, como você é uma benção. Oi, mestre. Mata ele. Ai, mestre. São com esses que às vezes a gente tem que tomar cuidado, irmão. Judas beijou Jesus e com um beijo traiu Jesus. Soldados prenderam Jesus, levaram ele para a crucificação. Eu vou pular essa parte porque não é esse foco que eu quero pregar. Jesus morreu. Ah não, vamos voltar para Pedro. Levaram Jesus. Jesus está sendo julgado, leva Jesus para Pilatos, para Caifás, e vai para lá, vem para cá. E a Bíblia diz que Pedro vai acompanhando de longe. Pedro vai acompanhando Jesus de longe. Aí está o perigo, irmão. Pedro não foi junto com Jesus como ele disse que iria. Prenderam Jesus, ele espera Jesus estar lá, e ele vai acompanhando, bem de longe, está para ali, está por ali. E o que tem de crente na igreja, meu irmão, que só sabe ou só acompanha Jesus de longe, nunca quis entrar para mais perto da intimidade com Deus, nunca quis conhecer mais a Deus, nunca se influenciou com a obra de Deus, você nunca vê ele fazendo nada na igreja. A pessoa acha que o máximo que ele pode fazer é estar no culto de domingo e dizer, ô glória, isso aí é seguir Jesus de longe, irmão. Se você foi chamado para fazer alguma coisa, então faça. Pastor, fui chamado para louvar, então louve. Pastor, fui chamado para pregar, então pregue. Pastor, fui chamado para ficar na portaria, então fique. Seja um excelente porteiro, cumprimente todo mundo, dá um sorriso para todo mundo, mas faça alguma coisa. Aleluia. Pedro está seguindo Jesus de longe. Aí a Bíblia diz que entram com Jesus para julgá-lo, e Pedro estava frio, e Pedro com frio igual a todo mundo, vai para a fogueira para tentar se aquecer. Quando ele estava na fogueira se aquecendo, a Bíblia diz que vem uma serva de Caifás, olha para ele e diz, rapaz, você não é um deles? Pedro diz, não conheço. E Pedro continua ali, de repente vem a mulher de novo e diz, rapaz, eu tenho certeza, você fala que nem ele, anda igualzinho a ele, você não é um deles? Pedro diz, não, de maneira nenhuma. Pela terceira vez, quando os que estavam ali olham para Pedro e diz, verdadeiramente você é um deles. A Bíblia diz, Pedro começou a praguejar e dizer, eu nunca vi esse homem, não o conheço. Irmão, que coisa linda é você poder estar na rua sem precisar estar com uma camisa estampada dizendo, eu sou de Jesus, ou com uma Bíblia desse tamanho debaixo do braço. Você está na rua numa boa e alguém olhar para você e dizer, deixa eu te fazer uma pergunta, você é crente? Eu olhei para você, senti um negócio diferente. Isso já aconteceu com você? Eu acho que não tem recompensa maior para um crente, irmão. Você não precisa estar na rua dizendo, pessoal, eu sou de Cristo, sou soldado de Jesus, sou de Jesus aí. Você pode estar numa boa, jogando bola, o cara dá-lhe uma quebrada, você, Deus abençoe, irmão. E alguém chega e diz, você é crente, cara? Uma pegada dessa aí, por que você não deu só uma cotovelada nele, assim, tipo, sem querer, sabe? Porque, meu irmão, crente, que é crente, a gente conhece de longe. Crente que é crente, a gente olha e a Bíblia diz, o Espírito testifica que aquele cara é diferente, aquela irmã é diferente, só pode ser crente. Pedro, quando alguém olha para ele e diz, rapaz, você é diferente, você é crente? Ao invés de Pedro pular e dizer, rapaz, que bênção, você acha mesmo que eu me pareço com ele? Você acha que eu falo parecido com ele? Oh glória, sou sim. Pedro olha e diz, nunca vi esse homem. Quando ele começa a negar, o galo canta uma vez, ele nega de novo, o galo canta. Quando ele nega, o galo cantou, ele lembrou do que Jesus falou. Aí a ficha de Pedro caiu. E a Bíblia diz, e Pedro se arrependeu. E chorou amargamente. Levaram Jesus, crucificaram Jesus. Vamos deixar a história de Jesus na crucificação aqui e vamos voltar para Pedro. Imagina Pedro voltando daquele lugar, sabendo que mataram Jesus. Imagina a cabeça de Pedro. Imagina o psicológico de Pedro sentado em um lugar isolado, dizendo, decepcionei o mestre. O que é isso, irmão? Crente que é crente, crente que é crente, quando não tem a mente cauterizada, quando erra, a primeira coisa que acontece, meu irmão, é a consciência apitar. Pisou na bola. Mas eu costumo dizer que o primeiro tribunal pelo qual nós passamos
é o tribunal da consciência. Crente que é crente, quando faz uma coisa errada, meu irmão, a consciência acusa na hora. Errei, a consciência diz, você não devia ter feito. A consciência diz, e aí? E agora? Você sabe que não era para você ter feito isso. Aí, teve a oportunidade e agora negou ele. E agora? E agora imagina Pedro. A Bíblia diz, ele chorou amargamente, completamente arrependido, mas agora ele não tinha mais Jesus para dizer, mestre, me perdoa. Agora tenta imaginar Pedro, passando um filme na cabeça de Pedro. Tem gente que fala assim, pastor, eu já bati, e na hora da batida passou um filme na minha cabeça, irmão, eu capotei o carro, eu não vi filme nenhum. Nenhum. Eu vou falar, pastor, passa um filme na cabeça, eu capotei, a única coisa que passava na minha cabeça era as gramas, quando o carro estava virando e eu batendo nas gramas e só. Mas Pedro estava parado, pensando. Aí tenta imaginar Pedro revendo tudo o que ele viveu com Jesus. No primeiro capítulo do livro de Marcos, a Bíblia fala que Pedro, seu irmão, estava jogando as redes, e Jesus estava andando na praia. De repente ele olha para Pedro e os discípulos jogando a rede. Jesus olha para eles e diz, me segue, e eu farei de vocês pescadores de homens. A Bíblia diz, e eles largaram tudo. Irmão, largou rede, largou barco, largou companheiro e saiu andando atrás de Jesus. Irmão, vamos entender um negócio. Jesus não fez um milagre para eles largarem tudo. Jesus só falou com eles, deixa tudo e anda comigo. E ele simplesmente deixou. Agora imagina Pedro pensando, meu Deus, eu fui o primeiro a ser chamado por ele. Na separação dos discípulos, o primeiro nome foi o meu. Ele estava andando na beira da praia, o primeiro discípulo a ser chamado fui eu. Ele contava comigo. Ele tinha planos para a minha vida. Mas e agora, o que é que eu fiz? Aí imagina um filme na cabeça de Pedro, vendo Jesus andando sobre as águas, e eles gritando, e Jesus dizendo, não temas, sou eu. E de repente Jesus entra no barco, Pedro senta do lado dele dizendo, meu Deus do céu, o que é isso? Imagina Pedro lembrando da cena de Jesus multiplicando pão e peixe, todo mundo comendo, e Pedro maravilhado dizendo, meu Deus do céu. Quando Jesus estava dormindo, eles estavam no barco, eles acordam Jesus, Jesus repreende o vento, a tempestade, eles olham para o outro e dizem, quem é esse? Imagina todo esse filme passando na cabeça de Pedro, e Pedro completamente angustiado. E eu acredito, isso a Bíblia não fala, mas eu acredito que a primeira coisa que deveria ter passado na cabeça de Pedro é, nunca mais ele vai contar comigo. Pisei na bola geral. Nunca mais eu vou ter a oportunidade que eu tive. Ninguém nunca mais vai me dar a oportunidade que Jesus deu. Agora acabou meu ministério, acabou minha chamada, acabou minha história, eu o neguei. De repente, ao terceiro dia, Jesus ressuscitou. Algumas mulheres foram até o sepulcro, e um anjo aparece para elas e diz, vai aonde os discípulos estão e dá um recado para eles. Mas eu quero que você fale assim, ó, o mestre ressuscitou, e ele mandou avisar os discípulos e o Pedro, ele está esperando você lá na Galileia, como ele tinha combinado. Quando Jesus estava ministrando a ceia, Jesus dizia, não, vai acontecer isso, eu estarei diante de vocês. Aí os discípulos estavam ali naquela euforia toda, e Pedro dizendo, não vai ser. Quando Jesus ressuscita, ele te avisa, Pedro, que como eu combinei, eu estou esperando ele lá na Galileia. Mas imagina essa palavra, porque para mim e para você, dizer, avisa os discípulos e a Pedro, pode soar como nada. Mas agora para Pedro, que está em um lugar isolado, lembra, meu irmão, Pedro sempre era o primeiro a falar. Quando Jesus dizia, não temas, Pedro dizia, se é o Senhor, deixa eu ir aí. Jesus dizia, venha, e Pedro sai andando sobre as águas. Pedro sempre era o primeiro a falar alguma coisa. Agora imagina os discípulos ali orando, e Pedro, você acha que Pedro estava falando alguma coisa? Você acha que Pedro estava dando glória a Deus? Todas as vezes que Pedro ia dar um glória a Deus, o diabo dizia, ei, você não pode. Todas as vezes que Pedro ia dizer, aleluia, o diabo dizia, você negou. Todas as vezes que Pedro ia dobrar o joelho, o diabo dizia, você tem a cara de pau
de dobrar o joelho. Pastor, eu sou levita, eu errei, falhei. Aí quando eu vou louvar o Senhor, Satanás me acusa. Pastor, eu já fui pregador. Aí todas as vezes que eu vou orar a Deus, Satanás me acusa. Aí quando aquela mulher chega, imagina a cena. A mulher entrando no lugar onde estavam os discípulos diz: ei, Jesus ressuscitou. Imagina os discípulos dizendo: oh glória, e Pedro no canto. Aí ela diz, ele mandou um recado para os discípulos, o povo dizendo: oh glória, e Pedro no canto. Qual foi o recado? Ele mandou avisar os discípulos: e Pedro, ele falou para mim falar especialmente com você. O quê? Que ele nunca mais conta comigo, que o negócio vai ficar feio para o meu lado. Ele disse que do jeito que ele combinou, ele ainda te espera na Galileia. Imagina isso no coração de Pedro. Sabe quando Jesus fala para Pedro: olha, avisa que eu espero Pedro, era o mesmo que Jesus estivesse falando: Pedro, você negou, você falhou, você errou, mas o meu chamado ainda está de pé. Como eu combinei, eu ainda te espero. Olha, as pessoas te julgam, Satanás te acusa, mas eu te espero. As pessoas olham para você de cima para baixo, mas eu ainda te aguardo, pois o meu chamado está de pé. Sabe, meu irmão, às vezes no decorrer da nossa caminhada, nós pisamos na bola e pisamos na bola feio com Jesus. Ou só eu já errei aqui, irmão? E quando nós erramos, a nossa consciência começa a acusar. Satanás acusa, por isso Paulo vai orar e diz: eu tenho um espinho na carne. Eu tenho um espinho na carne e eu já orei, eu quero que esse espinho vá embora. Mas as 3 vezes que eu orei, as 3 vezes Jesus disse: eu não vou tirar. Por que, Senhor? Satanás está me acusando, me esbofeteando. E Jesus dizia: olha, Pedro, o que vai fazer a diferença na tua vida não é a tua perfeição, é a minha graça, não é a tua força. Porque quando você estiver fraco, entenda, você pode ficar fraco, mas quando você ficar fraco, lembra que eu sou forte, e a minha força, o meu poder vai se aperfeiçoar na tua fraqueza. Quando você entender que não pode, Pedro, lembra, eu estou na Galileia. Quando você entender que não vai, Pedro, lembra, o meu chamado ainda está de pé. Uma coisa interessante é que, independente do meu erro, o que Jesus combinou ainda está de pé. Uma coisa interessante, independente de que por causa da minha fraqueza eu falhei, o chamado de Jesus ainda está de pé. Sabe, um dia chegaram com uma mulher adúltera até Jesus, trouxeram ela e disseram: Senhor, ela foi pega no ato do adultério, a lei manda a gente matar ela na pedrada. O que o Senhor diz? Jesus olhou para eles e disse: quem não tem pecado. Você já viu que coisa interessante? O pecado dos outros parece sempre ser pior do que o nosso. Já viu que coisa interessante? O pecado dos outros sempre parece ser: ai. Quer ver uma coisa interessante, meu irmão? Vai lá na cadeia, conversa com alguns que estão lá. Quem é você? Matei 8, tirei a cabeça da minha mãe, matei meu pai, peguei meus irmãos, trucidei eles, e porque eu sou nervoso. Ah, mas esse cara é estuprador, isso a gente não aceita aqui. Ah, não, isso é inadmissível. Ah, eu matei 80, mas não, estuprador. O pecado do outro sempre é pior do que o meu. Eu sou assassino, matei 80, mas traíra, nego dedo duro aqui morre. Isso é inadmissível para a gente. Porque o pecado do outro sempre parece ser pior do que o nosso. Quando a gente falha, a gente diz: oh Deus, perdoa aí. Quando o outro falha, a gente diz: aí, ó, e o pastor ainda anda com ele. Quando a gente fala: Jesus tem misericórdia da nossa vida, não, ele perdoou, ainda bem. Quando o outro fala, a gente diz: aí, ó, ainda tem cara de pau de estar no culto chorando. Que cara de pau. Satanás nos acusa, mas Jesus, quando olhou para aquela mulher, os acusadores foram embora, ele olhou nos olhos dela e disse: aonde estão os teus acusadores? Imagina a mulher olhando para a retaguarda dela. Jesus disse: foram embora? Pois eu também não te acuso. Mas tem uma ordem: vai e não peques mais.
Se você continuar o texto, você vai ver que os discípulos vão até Jesus. Quando Pedro se encontra com Jesus, imagina Pedro esperando uma lavada de Jesus. Imagina Pedro chegando meio trêmulo, dizendo: Pai do Senhor Jesus, tudo bom? Você senta aí, Pedro, come pão, tem peixe, senta aí, fica à vontade. Aí Pedro comendo, de cabeça baixa. Pastor, está na Bíblia? Não, irmão, é conjectura, tá? Mas a Bíblia diz que Jesus os esperava com pão e peixe. Eles sentam e Jesus vai interrogá-lo. Está todo mundo comendo, Jesus olha para Pedro e diz: Pedro, tu me amas? Pedro olha para ele e diz: Senhor, eu te amo. Então come, Pedro. Está todo mundo comendo, e Jesus diz: tem coca gelada, tem gelo de limão, o negócio está bom. Quando acabar tem tereré, quer, Pedro? Aleluia. Aí Pedro come, toma Coca-Cola, dá glória a Deus. De repente Jesus olha para ele de novo e diz: Pedro, tu me amas? Pedro engasga. Tu sabes todas as coisas, Senhor. Tu sabes que eu te amo. Então come, Pedro. E eles continuam comendo. E o povo conversando pela terceira vez. Jesus olha nos olhos de Pedro e diz: Pedro, tu me amas mais do que os outros? Ô irmão, eu gosto dessa pergunta de Jesus. Jesus teve a coragem de olhar para Pedro e dizer: você me ama mais do que os outros? A Bíblia diz que Pedro chorou e disse: Senhor, tu sabes que eu te amo. Jesus olha para ele e diz: então apacenta as minhas ovelhas. Sabe o que Jesus estava dizendo? Pedro, se você me ama mesmo, então faça o que você foi chamado para fazer. O que tem de gente com chamado emperrado, irmão. O que tem de gente que tem tudo para ser uma bênção, mas não consegue abrir mão da vida de pecado. O que tem de gente, meu irmão, que tem tudo para ser uma bênção na mão de Jesus, mas não quer, porque não consegue abrir mão da vaidade, dos desejos da carne. E Jesus está dizendo: você me ama de verdade, então faça o que você foi chamado para fazer. Veja que Jesus tem um chamado específico para Pedro. Pedro, tu me amas, então trabalha na minha obra. Foi assim? Amém ou não? Pedro, tu me amas, ama, então faça o quê? Apacenta. Por quê? Porque você foi chamado para apacentar. Irmão, deixa eu falar uma coisa para os irmãos. Na obra de Deus, a gente não pode fazer o que a gente quer. A gente tem que fazer o que foi chamado para fazer. Na obra de Deus, a gente não canta o que quer. Nós cantamos o que Cristo quer que eu cante. Na obra de Deus eu não prego o que eu quero, eu preciso pregar o que Ele manda. Na obra de Deus eu não vou aonde eu quero, eu vou aonde Ele me manda. Pedro está olhando para Pedro e diz: Pedro, na minha obra, quem se coloca na posição não faz o que quer, quem se coloca na posição faz o que eu quero. E desde quando eu te chamei, eu já tenho tudo preparado. Uma coisa que parece que a gente não entende, eu já encerro para a gente ministrar a ceia. Uma coisa que parece que a gente não entende é que parece que Jesus chama todo mundo e não sabe o que fazer depois. Aí vem todo mundo. Ai, o que eu vou fazer com aquela irmã? Evangelista, vai, evangelista. E aquele outro? Ai, rapaz, agora. Eita Espírito, eu chamei ele, e agora? Coloca ele para pregar. Então tá, vai pregar. Não é assim que funciona, irmão. Quando Jesus te chama, Ele já tem tudo preparado. Pastor, eu queria pregar. Por que, irmão? Você sente esse chamado? Não, é porque eu acho tão bonito alguém pregando, pastor. É uma coisa linda assim. Quando você prega, o povo bate palma, deve ser tão legal, pastor. Agora eu queria cantar igual Robson Monteiro. Eu fui numa igreja onde o pastor Adelso congregava um tempo. Foi um pregador pregar. E aí ele disse: irmãos, antes de pregar eu quero cantar uma canção. Ele disse: irmão, eu não sei cantar, mas então se eu errar, desafinar,
Não liguem não, tá, irmão? Porque eu estou começando. Aí ele disse: solta o playback. Quando o playback fez pim, o homem começou. E o cara de pau gosta de confete, irmão. Tem gente que faz só para ser aplaudido. Não faça para ser aplaudido, faça porque foi chamado. Não faça porque é bonitinho, faça porque foi chamado. Não toque porque é legal. As meninas gostam de quem toca, pastor. Eu quero ser da música. Não toque por isso, toque porque foi chamado para isso. Pastor, pregação é legal, porque quem prega ganha oferta. Quem prega não pregue porque foi chamado. Faça o que você foi chamado para fazer, e Deus vai te honrar para a glória do nome do Senhor. Consegue bater palma para Jesus? Sabe qual que é o problema, irmão? E eu quero pregar sobre isso um dia, se Deus me der a oportunidade. Nós estamos muito preocupados com o efeito do Evangelho, não com a causa. O efeito que o Evangelho produz hoje é muito lindo. Hoje o pregador, irmão, o pregador ganha oferta, o pregador fica famoso, o cantor vende DVD, o cantor sai ganhando oferta, cantando para lá, cantando para cá. O cantor não sai de casa sem ganhar 50 mil para fazer o show. Hoje o efeito do Evangelho é lindo, mas existem poucos que estão comprometidos com a causa do Evangelho, que é ganhar almas para o reino de Deus, fazer a vontade de Deus, negar-se a si mesmo, tomar a tua cruz, todos os dias seguir a Cristo e não fazer a tua própria vontade. Mas todo mundo está interessado, uma grande maioria está interessado com o efeito. Você quer cantar para quê? Para a gente ficar famoso. Vamos montar um ministério, para quê, irmão? Para a gente sair tocando por aí, ganhar umas ofertas boas. Você é pregador, para quê? Rapaz, está dando oferta, meu irmão, o negócio está bom. No seminário, o penúltimo concílio que teve, os pastores sentou para fazer o concílio de um senhor que acabou o seminário. Eles disseram: olha, você se preparou? Ele disse: preparei. Ele disse: então nós vamos fazer uma pergunta só. Se você passar na pergunta, você será ungido a pastor. Top? Ele disse: ué, eu estudei para um monte de pergunta, uma só, estou na bênção, pode perguntar. O pastor Dinoildo olhou para ele e disse: por que você quer ser pastor? Ele disse: bom, pastor, bom, o senhor está olhando para mim, o senhor vê que eu já tenho uma idade avançada, o mercado de serviço, de trabalho aí está muito competitivo, e eu estou sabendo que salário de pastor é alto, então, para cuidar da minha família, eu vou pastorear. Ele disse: vai embora para a tua casa, irmão, está reprovado. Ué, a causa, não o efeito. Eu quero orar por você, se coloque de pé. Não, eu não sei por que é ou para que você foi chamado, mas, irmão, não faça o que você quer ou o que é bonitinho. Não faz porque é legal, o povo aplaude. É lindo. Eu fui pregar ontem, irmão, e eu falei lá na igreja: irmão, eu nunca vi chegar alguém na igreja. Não, perdão, nunca vi não, já vi, já aconteceu, mas é raro. Alguém que chega na igreja e diz: pastor, precisa de alguém para limpar a cadeira? Eu venho mais cedo. Pastor, precisa de alguém para dar uma geralzinha na igreja nos dias de culto? Se precisar, eu venho mais cedo para ajudar. A gente não vê, irmão. Geralmente: pastor, meu chamado é para cantar, meu negócio é cantar. E o que mais? Pregar, irmão, pregar. Mas pregar não, ser pregador itinerante, que ganha mais oferta. Eu nunca vi ninguém dizendo: pastor, eu sou bem comunicativo, o senhor quer que eu fique na portaria para dar paitinho para todo mundo, separar um lugarzinho para dizer: seja bem-vindo? É raro isso acontecer, irmão. Por quê? Porque nós estamos muito preocupados com o efeito. Nós queremos estar no altar, nós queremos aplausos, nós queremos oba-oba. Jesus olhou para Pedro e disse: Pedro, se você me ama de verdade, faça o que eu te mando. Se você me ama de verdade, apacenta as minhas ovelhas. Então, quem sabe você está aqui e já faz tempo que você vai na igreja, ou nessa ou em outra. Você sabe que você poderia estar sendo usado em alguma área no ministério, mas não, porque é muito melhor a gente vir de vez em quando, pastor, e dizer: ô glória, já cooperei com o reino de Deus, dei 5 glórias no culto esse domingo, e 2 aleluia, e bati palma na hora que o povo bateu. Viu como eu sou crente? Jesus está dizendo: se você me ama, faça alguma coisa. Um dia
Jesus foi para o monte com os discípulos e orando, ele se transfigurou. As vestes dele ficou resplandecente, aquela coisa linda. A Bíblia diz que Moisés e Elias veio falar com ele. Que coisa maravilhosa. Pedro ficou doido, irmão. Pedro diz: Jesus, eita, como o Senhor é sortudo. Ainda bem que a gente está aqui. Nós vamos fazer 3 tendas. Uma para o Senhor, uma para o Elias e uma para Moisés. Aí nós vamos ficar aqui no monte nessa glória. Coisa linda é ficar vendo a glória de Deus no monte, pastor. Coisa linda é ficar nesse culto gostoso. Aí Jesus chamou Pedro e disse: vem cá, Pedro, você quer ficar na onde? Aqui, pastor, no monte. Jesus, ó, olha a glória, olha, ai que unção, eu quero ficar aqui. Jesus disse: vem aqui, Pedro. Na onde? Vem aqui. Olha lá. Ele disse: o quê? Os campos estão verdes. Já está na hora da ceifa. Só que, Pedro, está faltando quem queira trabalhar. Para vir no culto e ficar, olha, quando o pastor Adelso canta, a gente arrepia tudinho. Ai que legal, ó, eu gosto desse negócio. Jesus está dizendo: ei, evangelho não é arrepio. Pastor, hoje o culto foi bom, porque ai, olha o que eu senti. Quase levitei. Jesus disse: e o que você fez depois do culto com essa levitação toda? Mas fui para casa, já fiz meu papel de crente. Aí fui, né? Esperar até domingo que vem para a gente poder de novo na unção, ó. Jesus está dizendo: ei, está na hora de trabalhar.